Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com Luísa Cortá, que é física, né, Luísa? Sou. Física, e depois você fez Direito e fez o seu mestrado em Direitos de Garantias Fundamentais, né? Exato. E agora, na FDV, né, você também tem essa oportunidade de se dedicar aí a esse trabalho aí com o Y20. Foi uma seleção feita a nível nacional, né, dos representantes. E você está nos representando aí, está nesses debates. O que mais marcou essa conferência? Os números eu gosto sempre de falar. 120 delegados de 25 países. Essa diversidade, né, de pensamentos, de experiências, de posicionamentos, como a gente estava tratando aí no final do último bloco, realmente é uma experiência riquíssima. Pessoalmente e para o que vai sair dali, para o documento que a gente produziu no final. E eu acho que um grande resultado positivo é restaurar a nossa fé de que as coisas podem mudar. Porque às vezes a gente fica desanimado, né? É comum a gente estar brigando por uma causa e acabar se desanimando. E lá a gente vê que tem gente em todo o mundo atuando das mais diferentes formas que estão tentando fazer algo para mudar. E quando a gente vê essas atuações espalhadas, a gente retoma essa crença de que é possível. Eu acho que isso porque o documento a gente não sabe como vai ser acolhido pelos governos. A gente não tem como ter essa certeza. A gente sabe que vai chegar nas mãos deles, mas a gente não sabe como eles vão se apropriar disso. Agora, o que cada um vai tirar de lá e levar para a sua realidade local, é certo que vai mudar alguma coisa. Certo. As pessoas são um pouco imediatistas, né? De uma maneira geral, a sociedade é um pouco imediatista. Então, quando você trata do futuro, de desenvolvimento, né? São temas que você não consegue fazer transformações de imediatas, né? Exato. Mas se a gente for olhar aí para Rio 92, houve até uma certa frustração depois da Rio 92 de alguns segmentos ambientalistas que achavam que a mudança ia ser muito rápida, né? Uhum. E muitas coisas não aconteceram. Aí depois é que se caiu na realidade, a coisa foi voltando, né? E muita coisa foi aprendida com esse processo, né? E às vezes as pessoas não conseguem vislumbrar avanços, porque muitas coisas ainda não aconteceram efetivamente para chegar àqueles resultados, então se olha com pessimismo. Mas muitos avanços têm sido observados, né? Vocês também analisaram alguma coisa nesse sentido? Diretamente não. Não, né? A gente percebe nas discussões, né? A gente consegue fazer essa análise de como de fato evoluiu. A própria inserção do tema do desenvolvimento sustentável no G20, a meu ver, como eu tinha dito, é uma evolução. Mas diretamente a gente não enfrenta esses temas. Certo. Agora, dentro desse tema mudança climática, como você colocou especificamente aí, aqueles países que dependem do combustível fóssil, que têm um posicionamento já forte contrário a isso, né? Inclusive até porque existem cientistas dos dois lados que são céticos com relação às mudanças climáticas. Isso também veio à tona nas discussões? Vem inclusive porque nós não somos lá técnicos, né? Sim. É claro que tem um ou outro que é da área da engenharia, um ou outro que mexe mais diretamente com esses dados e com essas estatísticas, mas via de regra a gente está lá mais como negociador do que como técnico. E aí a gente tem que acreditar naquilo que chega para nós. E hoje o mais aceito, é claro, quando a gente fala de aquecimento global, mas a gente sabe que a gente tem teorias aí até de resfriamento global. E Sim. isso fica muito claro, principalmente ideologicamente, nos debates. Quem se filia a uma posição e quando alguém traz um argumento distinto, o outro logo fala, não, mas isso daí não é bem desse jeito, os cientistas estão falando, na verdade, é o contrário. E aí, por vezes, a discussão ficava bastante tensa. A questão dos combustíveis fósseis foi o que mais atrasou o nosso comitê. O nosso comitê teve a felicidade de ser o único que conseguiu decidir tudo por consenso. Mas foi exaustivo o trabalho. Eu tive aí à frente das negociações, tentando conciliar duas cláusulas sobre energia. A gente falou, se as duas são do mesmo tema, a gente consegue mesclar. Mas
os dois estavam impassíveis. Um queria muito falar diretamente sobre a substituição e eliminação das fontes fósseis, e o outro falando explicitamente que se tivesse alguma menção negativa aos combustíveis fósseis, ele não aceitaria e não conseguiria mesclar a cláusula, e a gente teria que ir para uma votação que seria uma perda para todo o comitê, né? E aí ficou bem claro esse posicionamento das distintas correntes, inclusive científicas, né? Certo, só uma duvidazinha. Aqueles que defendiam a substituição são países que não têm esse combustível fóssil? São países que estão já caminhando para outros tipos de energia, sim, que já estão... Mas e o que estava segurando é que depende... Inclusive a economia é baseada quase que 100% no comércio de combustíveis fósseis. Certo. A China é um deles, né? Mas por incrível que pareça, eles não foram... por aquela diferença de posicionamento que eu estava mencionando para você, a gente foi para nos representar os jovens do Brasil, e a China eu acho que estava num posicionamento também de não tanta vinculação com a posição do governo. Ah, interessante. E vocês têm facilidade de obter informações assim das áreas de pesquisa aqui no Brasil? Não, a gente não tem como considerar tanto as realidades locais. Cada um leva a perspectiva da realidade local para conseguir chegar numa cláusula que abarque todas as realidades que estão sendo discutidas ali. Mas a gente não trata especificamente de cada situação. Não, eu digo assim, o embasamento, por exemplo, informações, se vocês pedem informações, alguma instituição de pesquisa, por exemplo, o INPE, alguma coisa. A gente não teve nem tempo hábil para isso. A delegação brasileira foi selecionada muito próximo à data do evento. Certo. E a cidade de Sydney? Fala um pouquinho. Nossa. A cidade é linda. A gente teve muito pouco tempo para passear, né? Eu especificamente eu tive 2 dias extras. Eu cheguei um dia antes, voltei um dia e meio depois. Mas o pouco que a gente pôde ver, e durante o evento também a gente tinha agenda social nos lugares mais bonitos de Sydney, as baías, as construções, eles têm uma preocupação muito grande com a arquitetura. É uma cidade muito bonita, a gente se sente à vontade de andar nas ruas com tranquilidade. Um dos temas que mais chamou atenção e chama a atenção da gente aqui, o movimento de massa entre os países. Vamos a um rápido intervalo, fique conosco.